o nosso Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias em Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 9. Josué, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 9. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Depois, o deserto e o Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás herdar esse povo, a terra que sob juramento prometida dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler juntos o verso 9? Vamos lá? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes. Senhor Deus, nosso Pai, fala conosco por meio dessa maravilhosa história, que nós possamos compreender as verdades do Teu Evangelho e conseguir aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado dia após dia pelas Escrituras. Abençoa cada criança aqui com seus pais, todas as pessoas que nos visitam, e assim aqueles que nos assistem também por meio do canal da igreja. Em nome de Jesus, amém. A vida de Josué. A vida de Josué é marcada por uma palavra de encorajamento, mas a gente tem que entender o que está acontecendo antes. O que está acontecendo aqui? Aqui é Moisés. Moisés. E Moisés havia recebido de Deus uma ordem de toda vez que houvesse alguma necessidade, principalmente de água, Moisés simplesmente orar, falar, e Deus traria a água da rocha, a água da pedra. Mas teve um tempo que Moisés ficou com raiva, ficou chateado. Alguém aqui já ficou chateado alguma vez? Já? Com o pai? Com a mãe? Com o irmão? Ah, com o pai e com a mãe é porque fez arte, né? Sei não, hein? A gente fica chateado. E Moisés ficou chateado porque o povo ficava só reclamando, murmurando. Aí, ao invés dele falar a rocha para que saísse água da rocha e descedentasse, ou seja, trouxesse água para o povo beber e ficar saciado, né, contente porque tem água, ele feriu a rocha. Olha só, feriu a rocha. E não foi isso que Deus queria que ele fizesse. Aí, por causa disso, Deus ficou triste com Moisés, e Deus, por conta disso, falou: olha, Moisés, não gostei do que você fez. Às vezes Deus vai punir a gente, ou Deus vai corrigir a gente por alguma coisa que a gente faz, e que não está certo. E Ele precisa corrigir, porque Deus é um pai que corrige a gente. Aí, quando Deus corrigiu, falou: olha, Moisés, eu prometi uma terra maravilhosa para vocês, uma terra que mana leite e mel. Só que você não vai entrar na terra. Você só vai ver a terra de longe. Aí, o que aconteceu aqui, gente? Moisés viu a terra prometida, mas ele não entrou na terra. A Bíblia fala que Moisés viveu 120 anos. 40 anos que ele viveu, ele ficou no palácio. Príncipe. Já pensou? No palácio como um príncipe? O que um príncipe
Tem e faz. Tem comida boa? Tem lugar bom para dormir? Tem um monte de gente para fazer aquilo que precisa ser feito para ele só ficar tranquilo? Tem, né? 40 anos. Mas depois aconteceu um problema sério que ele brigou com uma pessoa. E ao brigar com essa pessoa, alguns hebreus viram isso, alguns egípcios viram isso, e quando ele brigou, ele ficou tão cheio de culpa que ele teve que, fugir. Sabe quanto tempo, Caio? 40 anos. 40 anos no palácio, 40 anos agora o quê? Fugindo. Aí chegou um tempo que Deus falou assim, olha, Moisés, eu tenho um plano para você. Aí Deus permite que Moisés tenha uma experiência muito preciosa, onde ele vê uma planta pegando fogo, mas a planta não queimava. Uma sarça. E aí Deus falou assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você está é terra santa. Aí Moisés recebe aquela palavra de Deus e fica num momento tão precioso com Deus. Gente, Deus chamando Moisés para uma comunhão com Ele tão preciosa, tão profunda. E a partir disso também, Deus dá para Moisés uma lei. Eu não sei se você vai conseguir ver aqui. A lei tinha pelo menos 10 ordens, tá? 10 ordens. Primeira ordem, o quê? Não ter outros deuses. Segunda ordem, qual é? Não fazer imagem de... eu vou fazer uma imagem do João. E toda vez que eu fizer a imagem do João, eu vou me curvar. Oh, Deus, João. Posso, João? Posso, João? O João quer ser adorado, gente. Mas, João, a Bíblia está falando que não pode fazer isso. De ninguém, de nenhuma coisa, de nada. Porque senão a gente vai estar substituindo quem? Deus. Então, o segundo mandamento era esse. O terceiro mandamento, sabe qual é? Não tomar o nome de Deus em vão. Não ficar falando do nome de Deus à toa, colocando Deus nas piadas, nas brincadeiras sem gosto, né? Não façam isso. O quarto mandamento é, santifica o dia de sábado. Para nós, hoje é o domingo, mas tem um dia que a gente separa para cultuar a Deus, para celebrar a Deus, para ter comunhão com Deus. Esse dia é o dia para o Senhor. Eu sou de uma época que os pais nem faziam compra no domingo. Quem é dessa época aqui? Quem era? Quem é? Alguns aqui, né? Gente, a gente não comprava nada domingo. Almoço, às vezes, era feito já no sábado para deixar o domingo tudo pronto. Hoje a gente está fazendo tanta coisa no domingo, né? Tanta coisa. A gente não vem à igreja, um monte de coisa que a gente faz. Não vou nem tocar nesse assunto. O quinto mandamento, sabe qual é? Quem tem pai e mãe? Isto, Natan. O quinto mandamento é honrar o quê? O pai falou, obedece. A mãe falou, obedece. E não tem esse negócio de ficar pisando duro assim. Tem que obedecer. É honrar, é respeitar o pai e a mãe. E aí, qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento está falando assim, que a gente não deve matar. Não matarás. Aí, o sétimo mandamento está falando assim, que a gente não deve adulterar. Quem é casado, ser fiel à esposa. Quem é casada, ser fiel ao marido. E também tem o adultério espiritual, né? Porque a gente busca Deus, mas tem hora que a gente busca tantos outros deuses que não é o verdadeiro Deus, né? Não adulterarás. O oitavo mandamento está dizendo o quê? Que o quê? O que é do outro é do outro. O que é meu, é meu. Não roubar nem um lápis, nem uma borracha, nem um prego, nada. O que é do outro é do outro. O que é meu, tá? Isso é mandamento. O nono mandamento está falando assim, não o quê? Fala, Lucas. Lucas,
acredita que eu vi o Luquinha aqui? Estava fazendo coisa errada, sabia? O Luquinha aqui. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Estou dando mau testemunho, estou dando falso testemunho do Lucas. Eu não vi nada. O Lucas é um menino bonito, forte, altivo, voz grossa. Né, Lucas? Não dizer falso testemunho. E o último mandamento é o quê? Não cobiçarás. O tênis do colega, a roupa do colega, a casa do colega. Não cobiçarás. Não ter o desejo de tomar do outro aquilo que é do outro. Então, Josué, ele tinha o desafio, sabe de quê? De ensinar isso que Moisés falou para o povo. E aí, o que vai acontecer depois? A gente tem aqui um momento em que Moisés é morto. Moisés morreu, 120 anos. 40 anos esteve no palácio. 40 anos esteve no deserto. E agora, 40 anos, ele está conduzindo o povo de Deus pelo deserto. Poderia ter chegado em 15 dias. Levou 40 anos. É igual muita gente, né, que poderia crescer espiritualmente rapidinho, mas leva tanto tempo, tem que tomar tanta disciplina de Deus para poder aprender e crescer. Mas poderia ter crescido muito mais rápido. Levaram 40 anos. E depois desses 40 anos, a Bíblia fala que Moisés morreu. E aí ficou um espaço, um vácuo na liderança. Aí Deus chama quem? Chama quem? Josué. Josué foi chamado por Deus para conduzir agora, para dirigir o povo. E esse Josué agora, gente, algo interessante acontece, porque ele fala assim: ai, Senhor, eu não dou conta de fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aí Deus falou: Josué, tão somente ser e corajoso. Não te falei eu, Josué, ser e corajoso. Quem aqui é forte e corajoso? Isso, Natan. Isso aí. Todo crente tem que ser forte e... Deus não quer crente o quê? E... medroso. Porque Jesus fala assim, que o medo, ele produz tormento. O medo pode fazer com que a gente imagine coisas que não existem. E a gente fica parado no tempo. Aí Deus levanta Josué e está falando com Josué. Aqui ele está falando com Deus, Deus falando com ele: Josué, tão somente ser forte e corajoso. E Josué, eu vou dar uma missão para você. E a missão que Deus dá para Josué era de continuar conduzindo o povo que saiu lá do Egito e estava sendo conduzido para uma terra prometida. A terra prometida também remete à ideia do céu, não é? O novo céu e a nova terra, a nova Canaã, um lugar celestial que Deus está preparando para nós. Então, se a gente for pensar, a gente também está na mesma trajetória lá do Velho Testamento. Tal qual eles estavam caminhando para uma terra física, uma terra prometida, nós aqui estamos caminhando em direção à terra espiritual, um novo céu e a nova terra. Josué, então, gente, tem esse momento aqui precioso. E aí, o Josué, que tem esse momento precioso, e ele agora tem a missão de chamar as pessoas, de ensinar as pessoas e falar para as pessoas a palavra de Deus, os decretos de Deus, a mensagem de Deus. E ele começa a falar da palavra de Deus, da mensagem de Deus, e desafiar o povo: vamos caminhar rumo a Canaã, vamos até Canaã, vamos até a terra que Deus disse que será para nós uma terra que vai ser farta, vai ter muito leite. Se tem leite, tem o quê? Não, se tem leite, tem o quê? De onde sai o leite? Tem vaca, gente. Se tem leite, tem vaca. Se tem mel, tem o quê? Agora sim, né? Se tem mel, tem.
Gente, leite com mel é tão gostoso, né? Leite com chocolate também, né? Nossa, dá até vontade de tomar, não tá? Ele está falando, gente, vamos caminhar a essa terra que mana leite e mel. Aí Josué, só que ele tinha um grande problema. Ele tinha que atravessar um rio. Alguém aqui já nadou no rio? Não estou falando de praia, não, estou falando de rio. Já, Ronaldo já, né? Aqui o Márcio também já. Lá atrás a Márcia também, Tiago, Soildeu. As crianças, eu acho que os pais não têm muita coragem de deixar. Sério? E aí? Sabe por quê? Uma vez eu fui nadar no rio. Eu pulei na água. Era uma água corrente. Eu pulei na água e comecei a dar abraçada. Aí quando chegou lá do outro lado, a correnteza era tão forte que começou a me levar. Eu afundei. Aí eu fiquei descendo na água, assim, descendo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou morrer. Aí eu fiquei, nossa, minha mãe vai ficar tão triste porque eu vou morrer. Isso foi lá em Juiz de Fora. Minha mãe vai ficar tão triste, eu vou morrer. Mas aí, como algum tempo atrás eu já tinha aceitado Jesus, já tinha entendido que Jesus era Senhor da minha vida, ainda que eu morra, mas eu sei que eu vou estar com Jesus. Aí não sei como, aqui em Minas, tem um lugar, tem um caniçozinho chamado canavieira, os mais antigos conhecem, canavieira. E roçou no meu braço um caniçozinho de canavieira. Eu segurei aquele caniço, meu corpo parou. No que parou, eu segurei e fui puxando, até que eu cheguei na toceira toda, eu já estava lá no fundão, não tinha tomado água. Aí comecei a subir, subir. Gente, quando eu consegui sair, você já viu uma pessoa tremer? Eu estava assim, ó, tremendo de medo e assustado. Mas também eu aprendi uma lição, que Jesus tinha um plano para a minha vida, em ter me poupado daquele momento de morte. Quando Josué estava diante desse rio, eu falei assim, nossa, como é que agora eu vou levar um monte de gente com esse rio aqui? Tinha mulher, tinha criança, tinha adulto, tinha muita gente. Como é que ele ia fazer? Esse rio chama-se Rio Jordão. Ele tinha em torno de 20 a 30 metros de largura. Ele tinha de profundidade de 3 a 5 metros de profundidade. Então era fundo. E o quê? Lago. Mas para eles adentrarem a terra prometida que estava do outro lado, eles tinham que passar o rio. Deus deu para Moisés uma ordem lá atrás, para que ele fizesse uma arca, e essa arca representasse ele, Deus. Na arca tinha que ter algumas coisas. Tinha que ter as tábuas da lei, lembra dos 10 mandamentos? Tinha que ter o pão o maná, né? E tinha que ter a vara de Arão. Então, naquele receptáculo, naquele lugar, representado aqui, ó, por essa imagem aqui, aquilo representava Deus na condução do povo. E o que aconteceu? Deus disse, Josué, pega os sacerdotes, pega a arca, e quando eles colocarem o pé na água, assim que eles colocarem o pé na água, gente, vocês acreditam em milagre? Eu acredito. Como pode um crente não acreditar em milagre, né, Natan? Tem que acreditar. Acreditar em milagre é acreditar que Deus faz coisas sobrenaturais, que médico não resolve, que homem nenhum resolve, mas que Deus resolve. E aí, o que aconteceu? Quando os sacerdotes aqui colocassem um pé na água, as águas do Jordão, ó, elas se abririam. Um milagre. E aí o povo ia passar,
a pé enxutos. Acredita nisso? Eu acredito. Eu também. Eu acredito nisso, que Deus fez esse milagre. Aí o rio abriu e agora o povo tem condição de passar, porque a arca representava Deus conduzindo o povo. Então Deus estava à frente do milagre. Deus estava cuidando para que o milagre acontecesse. E, gente, algo tremendo acontece. Mas Deus dá uma ordem também para eles. Quando eles passassem pelo rio, tinha o povo judeu, o povo hebreu, tinham 12 tribos. Eram como se fossem 12 famílias. E aí, a ordem de Deus foi uma pessoa que representasse cada família. À medida que passasse o rio, todo mundo com pai, mãe, todo mundo ali, depois que eles passassem o rio, eles pegassem pedras e ali eles erigissem um altar. Faziam um altar ali. A arca ia ficar também ali, e esse altar, e o povo iria passar. E depois que eles chegassem do outro lado, eles iam pegar as pedras, iam levar as pedras, como testemunha da ação de Deus sobre eles. Agora, é mais interessante que eles fazem isso. Deus manda que eles peguem as pedras aqui, ó, passando, mas a Bíblia fala que passou cerca de 40 mil soldados. A Bíblia fala que passou 40 mil guerreiros. Ó, guerreiro pronto para quê? O que um guerreiro faz? Guerra. Guerra, ele tem que estar pronto para lutar. Está pronto para lutar, né? Então, se eu perguntar assim, quem aqui é um guerreiro do Senhor? Eu sou. Todos nós temos que ser guerreiros do Senhor. Que nós temos que lutar as lutas que Deus chama para a gente lutar. Tá? Então, passa aqui esse tempo todo. E aí, o que a gente tem aqui, então, gente, é que depois que eles passam, eles pegam as pedras e vão levar as pedras como um testemunho para gerações que haveriam de vir, de que Deus abençoou que eles atravessassem o mar. E é interessante que tem uma descrição lá no livro de Josué, capítulo 4, que fala assim, que eles tinham que levar pedra para testemunhar, até para que se lembrassem que o Deus que abriu o Mar Vermelho, agora abriu o Rio Jordão. E eles tinham que crer que Deus estava cuidando deles como povo eleito, como povo escolhido de Deus. As outras pranchas eu não tenho aqui, você vai ver aqui agora. Tá? Aí, após esse momento, o que a gente tem? Não é o metrô não, viu, gente? Não é o metrô. Não é o metrô. Josué tem um grande desafio. Ele tem mais um desafio. O primeiro foi atravessar o Rio Jordão. O segundo é que lá onde Deus havia dado a terra para eles, tinha um povo cananeu. O povo cananeu era um povo forte, guerreiro, e que já estava estabelecido ali. Mas Deus falou, olha, eu estou dando essa terra para o povo hebreu. E aí, eles tinham que lutar. Mas Deus deu uma estratégia um tanto diferente. Aquele povo, eles tinham uma cidade que tinha uma grande muralha forte, de pedra. E essa muralha que eles tinham, gente, era algo impenetrável, ou seja, não dava para entrar, não dava para pular, não dava para... Ela era muito alta e muito larga, cheia de pedras. Aí Deus falou assim, Josué, eu vou dar vitória para você, mas para que você tenha vitória, o povo vai ter que santificar. O que é santificar? Você se lembra que Deus disse para eles o seguinte, que eles
não deveriam tomar das coisas condenadas. Nós lemos aqui, o Caio leu aqui. Coisa condenada é coisa que Deus não aprova, né? E Deus falou, vocês têm que santificar, e vocês vão começar a rodear a cidade com soldados, com a arca que representa Deus, tocando trombetas durante 7 dias. E aí, ele tem toda uma especificação, né? Passa o outro, Henrique, por favor. Eles tinham que andar pela cidade e tocando trombeta. Mas eles não podiam falar nada. Só tocar trombeta. E todo mundo o quê? Todo mundo em silêncio. Ninguém falava nada. Só tocava trombeta. E à medida que tocava trombeta, Deus estava cumprindo o seu plano, o seu propósito. Pode passar. Aí, à medida que tocaram a trombeta durante 7 dias, a última vez eles tinham que gritar bem forte e falar alto, algo que Deus deu a eles para dizer, como se fosse um sinal da presença e do cuidado e da confiança deles em Deus. Deus disse, vocês têm que gritar forte. Vocês não cantaram aqui? Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. Eles tinham que gritar forte. Vamos dizer uma frase forte? Vamos dizer, bem alto. Os adultos também podem falar. A frase vai ser, o Senhor é conosco. 3 vezes, tá? Vamos lá? Uma vez. O Senhor é conosco. 2ª vez. O Senhor é conosco. 3ª vez. O Senhor... Eu não ouvi as crianças. Não ouvi. Eu acho que só os adultos falaram. Quero ouvir só as crianças agora, viu, adultos? Vamos lá? Primeiro. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Adultos, vocês ouviram? Ouviram? Mas eu acho que pode ser mais ou menos, Everton. Vocês tomaram café hoje? Não? A última vez, hein? Tem alguém aqui com problema de audição? Eu acho que não tem ninguém na igreja que usa aparelho, né? Ninguém, todo mundo ouve perfeitamente. Mas eu quero ouvir bem forte, tá? Vamos lá, primeira vez, o quê? O Senhor é conosco! O Senhor é conosco! O Senhor é conosco! Agora sim. Eles gritaram, e o que aconteceu com as muralhas? As muralhas ruíram, caíram as muralhas, foram destruídas as muralhas. E agora, o povo que estava com Josué podia entrar na cidade, lutar com aquele povo e tomar posse da promessa da terra que Deus estava dando para eles. Segue, Henrique, mais um. E aí, a gente tem o quê? As muralhas destruídas, a gente tem o quê? Josué olhando agora para a vitória do povo de Deus. Gente, Deus às vezes faz com que a gente tenha vitórias, não com as estratégias que são nossas, não do jeito que a gente acha que a gente tem que ganhar aquela vitória ou ter aquele sucesso. As estratégias de Deus são diferentes. É por isso que a Bíblia fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas, o quê? Fracas para envergonhar as fortes. E quando Deus faz isso, Ele quer mostrar que toda conquista, toda vitória que nós obtemos na vida, não é por conta da nossa força, é por conta da presença de Deus que está conosco. É por conta da arca lá atrás que eles venceram. Era por conta da obediência que eles venceram. E
mudou com a gente? Mudou o jeito da gente ter as vitórias? Não. Né, Júlia? Não mudou. A maneira da gente vencer é sempre a maneira de, e não a nossa maneira. Então, se algum adulto tem, às vezes, que atravessar algum Rio Jordão, se algum adulto tem alguma muralha, alguma coisa que tem que enfrentar e vencer, não será da nossa estratégia. Se algum adulto também tem medo, o Senhor encoraja, para que a gente tenha vitórias, e as vitórias que Deus nos dá são sempre melhores do que as nossas próprias vitórias. Porque as vitórias que a gente acha que a gente tem, que a gente acha que foi a nossa força, a gente fica o quê? Nossa! Como? A gente não fica cheio de orgulho? Não fica cheio? Mas Deus não quer que a gente seja assim. É por isso que a vida de Josué toda foi uma vida marcada por vitórias. E chegou um tempo até que ele disse uma coisa assim: olha, se todo mundo não pensar como eu não estou nem um pouco preocupado. Porque, às vezes, a gente começa a pensar como o mundo aí fora pensa. Mas lá no capítulo 24, verso 15, ele fala assim: eu não quero pensar como o mundo pensa. Eu não quero viver como o mundo vive. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a vida de Josué é marcada por algo surpreendente. E, por fim, irmãos, queridos, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo de número 11, verso 30 até o verso de número 34. Está aqui o texto aqui, ó. Eu vou ler aqui. Olha só o que está escrito lá no livro de Hebreus. Quero lembrar que hoje tem muitos heróis aí, não tem? Fala o nome de um, Caio. Herói. Hulk. Fala, Lucas. Batman. O outro, Lucas. Homem de Ferro. Aquaman. Qual? Doutor Estranho. Homem-Aranha, Spider-Man. Algum outro? Nossa, só tem herói, não tem heroína, não? Hã? Mulher Maravilha. Batgirl. Davi. Davi. Qual, Natan? Capitão América. Moana. Pode ser uma heroína para ela. Homem de Ferro. Capitão Marvel. Supergirl. Hã? Mulher? Esse não é da minha época. João, fala aqui de novo. Mulher o quê? Mulher Hulk? Eu nem sabia que tinha esse negócio. Tem esse negócio mesmo? Winlander. Chapolin Colorado. Nossa, Deus. Lanterna Verde. Lanterna Verde. O seguinte, esses heróis são heróis que são produzidos pelas produtoras aí de filme, de cinema, a Marvel, a Disney, outros mais aí, né? Mas esses heróis, são tudo fajuto. São tudo fajuto. Sabe por quê? Porque nenhum desses heróis tem poder para mudar a nossa vida e salvar-nos do pecado. Nenhum deles. É legal a gente assistir esses filmes, tudo bem. Mas nenhum deles pode tirar um problema que está lá dentro da gente, que é o problema do pecado. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Cristo pode fazer isso. E Jesus tem os seus servos. Lá no Velho Testamento ele tinha Josué. Como hoje ele tem cada um de nós aqui como servos dele. E aí,
a grande referência bíblica que a gente tem de Hebreus é exatamente essa, onde cita vários heróis. Nesse texto a gente fala que é a galeria da fé. Tá? Diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Olha só que coisa interessante que a Bíblia fala: homens os quais o mundo não era digno. Tamanha importância e relevância da vida deles. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Vamos ler a parte final? Vamos lá? Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Coisa linda, maravilhosa. Então, hoje a gente viu aqui, rapidamente, Josué, para mim, é um servo que, primeiro, é obediente a Deus. Obediente ao que ele aprendeu acerca da palavra de Deus. Josué é alguém que tinha consciência da sua missão, a missão de conduzir o povo até a terra prometida. E a sua missão incluiu a sua família. E terceiro, Josué é alguém que enfrenta os seus desafios. Não se deixa levar pelo medo, passa pelo rio, enfrenta Jericó, e agora ele tem grandes vitórias, e o Senhor nos traz essa mensagem preciosa em Hebreus sobre ele. Amém? Será que a gente pode cantar Vem com Josué, ele está em Jericó de novo aqui? Mas bem forte. Então tá bom, então eu vou chamar as crianças aqui de novo, nós vamos cantar, os adultos também podem cantar, e depois eu vou estar orando e encerrando o nosso culto nesta noite, tá bom? Amém, irmãos?